Ok, pessoal, já de volta. Olha só, em Albuquerque, você tem agora uma loja, aliás, não é uma loja, é um showroom, Gota Elétrica, em Albuquerque. Pessoal de Bom Sucesso, onde eu estou com uma audiência muito grande durante o dia inteiro, Bom Sucesso, Vieira, todo esse pessoal do interior, todo esse pessoal aí que entra por Santa Rosa, Motas, Independente, Água Quente, você tem agora em Albuquerque a Gota Elétrica. Gota Elétrica em Albuquerque. Tem no Alto, tem em Araras e tem agora em Albuquerque o super lojão da Gota Elétrica. Hein? Precisou Você vai iniciar uma obra, Gota Elétrica. Você está finalizando uma obra, Gota Elétrica. O que você precisar do início ao final de uma obra, Gota Elétrica em Albuquerque. Hoje é sexta-feira. Já botaram aqui para mim. Sexta-feira é dia dos salgadinhos do Davi. Aliás, o pessoal aqui, nosso Gilberto adora o salgadinho do Davi, né? Rafael, Gilberto. Salgadinhos do Davi. Precisou de salgadinhos? Liga para o Davi. Davi está esperando você e vai mandar na sua casa delivery os salgadinhos do Davi. O telefone é o 97609-7833. 97609-7833. Telefone do Salgadinhos do Davi. Bom, conversando com a professora Maria Bertotti, Maria, você tensiona, tá? Porque não existem candidatos ainda, né? Existem pré-candidatos ou a vontade de ser candidato. Você tensiona vir candidata por Teresópolis? Isso, eu pretendo ser candidata a deputada estadual por Teresópolis e pela região serrana. Então, a gente tem uma preocupação de pensar Teresópolis, mas também os municípios aqui do entorno, porque a gente acredita que a união faz a força, né? Então, quando a gente reúne as cidades aqui do entorno para colocar políticas que beneficiem Teresópolis e São José, e Guapimirim, e Magé, e se vai vindo aqui para a Serra, Sapucaia, Três Rios, Petrópolis, Friburgo, a gente precisa de uma política que integre esses municípios. E se a gente for pensar isso, a região serrana, né, Teresópolis está sem representação na Alerj há muito tempo. A gente teve... e a gente tem especificidades aqui, coisas que Teresópolis precisa, que não são representadas pelos políticos que estão concentrados na capital. A gente vai ver as políticas se voltam para a metrópole, para o Rio de Janeiro, não conseguem pensar o desenvolvimento da região serrana. Sim. E isso é um problema para a gente, porque a gente produz muita coisa, a gente tem muito potencial, muita capacidade, que a gente precisa aproveitar. Para mim, por exemplo, é uma tristeza ver meus alunos sem perspectiva. E isso eu falo para você, acho que desde que eu venho aqui a primeira vez, os alunos do ensino médio aqui em Teresópolis, eles estão procurando trabalho, em geral, mas muitos gostariam de continuar estudando. E aí não tem uma universidade pública aqui acessível. Não tem nem... E a gente vê muita gente indo para Juiz de Fora, muita gente indo para a UF, tentando fazer alguma universidade pública no Rio de Janeiro, mas não tem nem transporte para os estudantes poderem sair para estudar. Então, muita gente vai dar o seu jeito, dar os seus pulos para sair da cidade para poder fazer uma universidade pública, mas a gente precisa atrair essas pessoas para, inclusive, não só para voltar para cá, mas para ter emprego aqui de qualidade, para a gente poder desenvolver a cidade e a região serrana. Além disso, a gente produz um monte de coisa aqui em Teresópolis, na nossa agricultura, principalmente na agricultura familiar, sem estrutura. Sem estrutura no ITERJ, nos institutos que cuidam da terra e que devem cuidar da agricultura, a gente tem uma política que é feita sem pensar nas especificidades de Teresópolis, sem pensar no que a gente precisa aqui para a agricultura local. E uma das coisas básicas, por exemplo, estrada. A gente precisa se comunicar melhor com os municípios vizinhos, ter transporte para esses lugares. Agora, depois da pandemia, inclusive, a aviação retirou horários de ônibus, que você só tem um horário para ir, por exemplo, para Friburgo, e um horário para voltar, que é 4h30. Para o Rio de Janeiro, tem um monte de ônibus que está sem também. Para Petrópolis, a mesma coisa. Isso para pensar as cidades maiores, que estão no nosso entorno, né?
Se você for pensar as cidades menores, é mais difícil ainda de chegar. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da região. Você falou sobre o interior, o homem do campo, que tem... Nos falta também uma universidade para o homem do campo aqui, que o filho, o neto do homem do campo está indo embora. Ele já não quer mais ficar lá no interior trabalhando. O Yuri botou aqui, nos olha apenas como interior. Mas, na realidade, nós somos interior. Teresópolis é uma cidade de interior, né? Mas eu entendi o que você quis dizer aqui, Yuri. Mas nós somos uma cidade do interior. Aí eu te pergunto, Maria, o que você pensa turisticamente para o potencial da nossa Teresópolis-Friburgo? Que ali tem um potencial turístico muito grande. E aí eu queria que você falasse também sobre a Feirinha do Alto. A gente acha que a Teresópolis-Friburgo precisa de mais estrutura, está passando pela reforma agora. Tem muitas iniciativas ali na Terefri que são turísticas. Tem a Associação de Artesãos, que tem uma loja de artesãos ali, né? E a gente entende que as pessoas estão tentando desenvolver a região sem a ajuda do poder público. Sem a ajuda, não só da prefeitura daqui, mas pensar uma deputada estadual para pensar a integração de Teresópolis e Friburgo, isso seria muito importante, pensar como é que os municípios vão se ajudar. Porque, a princípio, desde que a gente está fazendo campanha para a prefeitura aqui em 2018, desde que eu sou candidata a prefeita, a gente observa como é que os municípios estão disputando verba, estão disputando quem não vai cuidar da estrada, estão disputando para ver se deixa para o outro o problema. A gente precisa cuidar dali e cuidar do potencial, como você falou, do potencial turístico. Tem iniciativas que têm acontecido agora de ecoturismo, que são iniciativas que podem combinar a nossa vocação olerícola, a nossa vocação produtiva, de produção de alimento, com esse potencial turístico que a capital não pode oferecer. Então, aqui a gente tem iniciativas de turismo que podem atender ao desenvolvimento da região, então atender ao desenvolvimento dos produtores e atender ao desenvolvimento da cidade, tanto de Teresópolis quanto de Friburgo. A gente entende que a cidade vai ganhar se a gente conseguir trazer propostas, iniciativas turísticas, fomentar iniciativas turísticas a partir não só da Feirinha do Alto, mas de outros lugares da cidade que também tenham incentivos culturais, que também tenham incentivos de políticas públicas que a gente consiga fazer estadualmente para a gente ter um plano de turismo que seja seguido, que tenha consequência. A gente está vendo, isso eu acho que desde 2011, pelo menos, a gente está vendo políticas começarem e sumirem. Então, e aí uma crítica a essa gestão da prefeitura, isso é feito muitas vezes. Você começa um projeto, talvez sem estudo, sem planejamento, e estudos sobre Teresópolis é muito raro, é muito difícil encontrar dados e estudos, e eu estou falando isso em todas as áreas, não só na área do turismo, na área da violência contra a mulher, todas as áreas, na educação, todas as áreas que a gente tentou pesquisar, é muito difícil encontrar dados sobre Teresópolis. E aí a gente pergunta, como que a gente vai fazer política pública sem informação? A gente quer pesquisar informação sobre Teresópolis, a gente acha muitas vezes no Tribunal de Contas do Estado, mas no site da prefeitura não tem. Então, a gente precisa um mandato de deputado estadual, um mandato na Alerj. Eu acho que ele é fundamental para criar essas políticas que sobrevivam a um governo ou outro. Porque não adianta um prefeito chegar aqui em Teresópolis e fazer, vou fazer esse projeto. Aí o prefeito sai, aí o projeto acaba. Ou, às vezes, acaba antes mesmo do prefeito sair. Sim. O prefeito começa e o negócio morre, aí começa outro, o negócio morre. E é uma crítica, isso acontece em Teresópolis muito. A falta de continuidade das políticas. A gente tem falado, a gente precisa de servidor público para que as políticas públicas continuem. Porque se você não faz concurso, não tem gente trabalhando, a política nasce ali e morre. E aí, para o turismo, a gente acha que a gente precisa de estruturar um plano
de um plano turístico para a região, para a estrada de Terê-Friburgo. E para a feirinha, a gente precisa pensar isso para o resto da cidade também. Como é que a gente ajuda? Você fala bastante, né, da feirinha, dos feirantes. A gente precisa contribuir para os feirantes da Feirinha do Alto, mas a gente também precisa pensar o turismo. Essas pessoas que vêm a Teresópolis precisam ser convidadas a vir para o resto da cidade, porque acontece muito da pessoa subir, né, sobe a serra, fica ali na feirinha um pouquinho, almoça em um dos 2 ou 3 restaurantes chiques que tem por ali e volta. Tira uma foto no Soberbo e volta. Então, É aquele turismo bate e volta. eu acho que a gente precisa aproveitar mais, não só na Várzea, mas em vários bairros da cidade. A gente tem... Olha, meus amigos que vêm me visitar aqui, todos, quando a gente conhece a cidade um pouquinho, eles ficam encantados, porque a cidade é muito bonita. Sim. Tem vários mirantes, tem vários lugares que são atrativos para visitar. Eu acho que isso a gente precisa incentivar isso, para além da feirinha, para além do Alto e para além da reta também. Tem muita coisa interessante para ver, muito lugar bonito para ver em Teresópolis Teresópolis. hoje é uma cidade... a nossa economia é uma economia do turismo? Eu não acho, Hélio. Eu acho que o turismo é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro recebe dinheiro para turismo muito mais do que outros estados no Brasil. É proporcionalmente muito maior. Então, eu acho que a gente precisa, em Teresópolis, aproveitar um pouco da verba do turismo do estado. E aí, Teresópolis, Friburgo, essa região. A região, eu acho que toda a região da Serra. Mas agora tem uma polêmica sobre como achar a vocação de Teresópolis, né? E a prefeitura está tentando dizer que a vocação é a gente se parecer inglês. O que não tem nada a ver com Teresópolis, né? Isso não tem absolutamente nada a ver. E tem coisas parecidas que eu entendo que tentaram fazer isso, né? Assim, Petrópolis tem lá a sua herança imperial, então tenta fazer uma propaganda disso, tenta fazer a propaganda alemã, igual Friburgo, né? Tenta fazer... Suíça e alemão. Essa propaganda alemã e suíça. Mas será que é isso que o brasileiro está procurando hoje? Será que é isso que as pessoas, sejam os brasileiros, sejam os turistas, se a gente for pensar tanto nos turistas europeus que vêm para o estado do Rio de Janeiro, ou se a gente pensar nos turistas do resto do Brasil, porque o Rio de Janeiro recebe muito turista brasileiro, né? Turista desde São Paulo, mas do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande do Sul. Esses turistas eles vão vir a Teresópolis, ou a Petrópolis, ou a Friburgo, porque é uma cidade inglesa, ou porque é uma cidade alemã, ou porque é uma cidade... Eu acho que esse discurso, ele é um discurso ultrapassado. Eu acho que, se a gente quer estudar o que atrai as pessoas, vale a pena, e aí isso, por exemplo, é importante num mandato de um deputado estadual ou de uma deputada estadual. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos pesquisar com os atuais turistas do estado do Rio de Janeiro o que eles estão procurando no estado? E aí, como é que a gente pode pensar as regiões do estado para pensar e incentivar o turismo, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas incentivar o turismo. Vamos incentivar o turismo na região serrana? E aí, como é que vai ser? Eu não acredito que é por causa de colonização alemã ou o que quer que seja. Eu acredito que a gente tem muita coisa aqui na Serra para oferecer, que pode atrair gente para vir ver. Não só para vir ver, para vir experimentar. Gente para morar aqui. Eu acho que Teresópolis tem recebido novos moradores. Tem muita gente. Então, eu acho que a gente tem que estudar e estruturar um plano de uma política que tenha continuidade. Só que, para isso, não pode ser da minha cabeça, ou da sua cabeça, ou da cabeça do prefeito. Eu gosto de cerveja, então vamos investir em cerveja. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa que tenha passado, presente e futuro. O Rodrigo Consenza também já entrou aqui com a gente. Rodrigo, um abraço. Turismo na Terefri poderia começar com um bom mapeamento pensado para o turismo. Ver as potencialidades locais e projetar para que o turismo atenda à melhoria da vida da população da localidade. Turismo rural de aventura, que sejam constantes. Escapar da lógica. E aí ele continua, sem servidor, aí já entra em outro assunto,
sem o servidor concursado, com conhecimento técnico, a Maria falou sobre isso, e uma função definida, assim se garante o serviço público de qualidade. É verdade isso, né? Eu tenho muito pouco tempo, não sei se você vai conseguir. Saúde em Teresópolis, na visão de um deputado, de uma deputada. A gente sofre aqui com a saúde administrada sem ser pelo poder público. O poder público, assim, tem muito pouca gestão da saúde em Teresópolis. A gente não tem, e aí falando, né, a gente está estudando bastante agora sobre violência obstétrica. É só um exemplo. Violência obstétrica são os procedimentos que os médicos, em geral os médicos, fazem nas mulheres que estão parindo, Sim. nas mulheres parturientes, que são invasivos ou agressivos, que atacam ou ofendem as mulheres, e geralmente isso acontece mais ainda com as mulheres negras, mas são desde um jeito de falar agressivo para a mulher que está parindo, até, por exemplo, cortar, fazer a episiotomia, que é cortar para dizer que o bebê vai sair melhor se você cortar a vagina da mulher. E são todas agressões que não são recomendadas pelo... Não tem nem... Claro, né? Qualquer agressão não é recomendada. Mas são ações que são, muitas vezes, ou agressivas, ou perigosas, ou que podem gerar infecção, que podem resultar em problemas para as mulheres, e que a gente não sabe o quanto que é feito aqui em Teresópolis. A gente tem... Eu acompanho mulheres, doulas, enfermeiras que recebem denúncia, que recebem muita denúncia do que aconteceu, conversando com amigas, assim, a gente vai vendo que é difícil ter uma mulher que tenha parido em Teresópolis que não tenha nenhuma experiência negativa, né, no parto. Em geral, as mulheres relatam isso, e nesse momento que vai parir, a mulher está numa situação de muita fragilidade. O que ela quer? Que o bebê saia com saúde, viva e nasça com saúde. Então, tem muita vulnerabilidade e não tem um plano municipal de parto. Como que a gente vai atender as mulheres que estão parindo? Assim, a gente não tem muitas coisas que estão acontecendo na saúde sem um plano de política pública consequente, que tenha dia seguinte. A gente viu agora, inclusive, né, a substituição, a demissão, a exoneração do secretário de Saúde anterior. Eu entendi que a Secretaria de Saúde estava fazendo um esforço na pandemia para dar conta do que foi essa pandemia, o coronavírus, mas isso nem sempre estava sendo respeitado pela própria prefeitura ou pela população. Então, eu acho que houve um esforço, mas sem servidor público, e aí eu acho que o Ministério Público já obrigou a prefeitura, já recomendou, já insistiu para a prefeitura fazer um concurso, porque a gente está há muitos anos, muitos mesmo, sem concurso para a saúde. Então, a gente não tem profissionais de saúde concursados. Não, muitos anos. Muitos anos. E aí, assim, no posto de saúde, você consegue. Muitos postos de saúde, muitos postinhos ficam muito tempo sem médico, sem enfermeiro, E aí, quando você consegue contratar alguém, contrata a pessoa. Eu estava ouvindo a experiência de uma dentista que trabalhou no postinho lá da Beirolinha. Ela disse que ela foi contratada sem ter estrutura nenhuma no posto. Todos os equipamentos necessários estavam fechados numa sala cheia de teia de aranha. Quando ela foi contratada, ela começou a limpar e ajeitar tudo para poder receber, mas ela não tinha estrutura para fazer nenhum atendimento. Então, ela não tinha a autoclave para esterilizar as coisas, então não tinha condição de atender. E aí ela acabou pedindo para sair, pedindo demissão, porque ela viu que ela não tinha condição de trabalhar. Isso um profissional que está querendo trabalhar, e aí muitas vezes tirando do bolso para poder fazer o atendimento funcionar. E não pode ser assim, né? O atendimento de saúde numa cidade de praticamente 200 mil habitantes precisa ser um atendimento de saúde que tenha uma política séria. E um deputado, uma deputada... que possa trazer um pouco, né? A gente sabe que na Alerj tem dinheiro, tem emendas para fazer. A gente precisa que
um dos representantes da Alerj seja de Teresópolis, pelo menos, para que a gente possa trazer verba para Teresópolis, para que a gente possa trazer investimento em saúde, investimento em educação, até um hospital público, em desenvolvimento, um hospital público que a gente já teve e acho que Teresópolis precisa. Todas as cidades aqui do entorno têm. Né? Você vai ver cidades muito menores que Teresópolis, como Guapimirim, tem hospital. Guapimirim. Então, a gente precisa de hospital, mas a gente também precisa estruturar todos os nossos postos de saúde, que estão funcionando sem servidor público. Professora, meu tempo terminou. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecer a você, ao espaço, e agradecer as pessoas que estão assistindo e comentando. Eu só preciso que você venha mais aqui. Você tem que passar o zap e falar assim, eu preciso ir no programa. Aí já sabe que a semana que vem você vem ao programa. Tá? Perfeito. A gente tem que continuar conversando, porque a gente está em cima de uma eleição. Essa eleição a gente decide o rumo do Brasil, do que nós queremos para o nosso país. Não só para presidente, mas para senador, para deputado federal, para deputado estadual. É uma eleição em que a gente vai decidir muita coisa. Então, a pior coisa que o brasileiro faz nesse momento, e o teresopolitano, é dizer, eu não vou votar porque é tudo igual. A gente erra muito nisso aí. Durante o final de semana, você vai ver aí na página do programa Hélio Carracena, página do programa Hélio Carracena, quem será a nossa convidada ou convidado para segunda-feira. Ainda não estou certo ainda, né? Mas quem vai estar aqui no programa segunda-feira. Lembrando que a gente tem reprise às 4 horas, que a gente tem reprise à meia-noite. Nosso programa é um programa de televisão e a gente também já está chegando nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande final de semana para todo mundo. Mais uma vez, professora, muito obrigado. Eu que agradeço, Hélio. Agradeço a você, agradeço a Diário TV. E é sempre um prazer vir aqui e poder conversar um pouco com a cidade através desse canal de comunicação que é importantíssimo para Teresópolis. Muito obrigada. Bom ter você, bom falar também com você. Gente, muito obrigado. Grande final de semana para vocês. Até segunda.